Nós queremos meditar na palavra de Deus. Nós temos ceia daqui a pouco, e meu texto hoje está no livro de Gênesis, capítulo 22. Hoje eu quero estudar sobre essa passagem bíblica. Minha tradução é da NVI, e eu quero meditar com vocês sobre quando Deus prova a Abraão. Quando Deus provou a Abraão, a prova que Abraão sofreu tem muitas lições interessantes para nós. E eu quero pensar nessa passagem bíblica e estudá-la com você nesta noite. Eu quero extrair alguns conceitos, algumas ideias que o Espírito Santo ministrou no meu coração enquanto eu perguntava a Deus hoje sobre o que pregar. Como eu já disse para os irmãos, eu tenho aqui uma série de mensagens, em torno de 40 mensagens que eu nunca preguei. E de vez em quando eu vou lá e eu saco uma daquelas que eu nunca preguei. Essa é uma que eu já preguei, mas não nesse tema. Então eu vou pregar ela nesta noite, baseado nesse tema da prova. Quando Deus nos prova. Quando Deus nos prova, o que Ele está querendo de nós? Será que Deus tem prazer em nos provar? Deus está querendo alguma coisa de nós quando Ele permite uma prova. Quando a prova chega a nós, e nesse texto especificamente, é Deus a quem está provando, ok? Mas há textos bíblicos que não é Deus que está provando, mas nesse texto Deus está provando. Eu quero estudar com vocês sobre esse assunto. O texto diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, Isaque e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. E disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele armou a lenha. Amarrou seu filho Isaque, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. E então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, então não me ter negado seu filho, seu único filho, esteja certo que o abençoarei, e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade que forem
dos seus inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu oro para que o Senhor fale ao nosso coração e abençoe a vida de cada um de nós. Nós nos submetemos ao teu governo, instrução e sabedoria. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abençoe cada vida que entrou neste lugar, e que o Senhor derrame, Senhor, tua bênção, Senhor, na vida de cada pessoa que está aqui. Senhor, eu oro com ações de graças, pelos méritos que há no nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Irmãos, quando Deus está provando a Abraão, Deus também está nos ensinando muitas coisas. Hoje é noite de ceia e hoje também é o domingo da Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa é onde se comemora a ressurreição do Senhor Jesus. E hoje é um dia muito importante para a gente falar do Cordeiro que foi morto. Do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Do Cordeiro que foi morto no lugar dos pecadores. Se você está aqui hoje, é porque você sabe, é porque você reconhece que o Cordeiro morreu no seu lugar. Eu quero falar hoje dessa entrega. A entrega de Deus, a entrega de Abraão e a nossa entrega. Parece-me que a entrega de Deus está muito clara. O texto também nos mostra que a entrega de Abraão foi muito clara. Ele entregou o seu filho. Mas a nossa entrega não acompanha o mesmo nível. Parece que a nossa entrega é uma entrega cheia de reservas. E eu quero pensar com você do porquê que a nossa entrega é tão diferente da entrega de Deus e é tão diferente da entrega de Abraão. O que Abraão alcançou que nós não alcançamos? Abraão alcançou algum nível de maturidade e de intimidade com Deus, e ele conseguiu entregar o seu único filho. Mas nós temos dificuldade de entregar. E eu não serei louco de falar para você entregar seu único filho, porque eu sei que você não dá conta de entregar seu único filho. Às vezes nós conseguimos entregar dízimos, às vezes nós conseguimos entregar ofertas, às vezes nós conseguimos entregar tempo, às vezes nós conseguimos entregar bens, mas filho é algo que foge à nossa compreensão. Mas eu quero caminhar com você dentro desse texto, segundo aquilo que o Espírito Santo me revelou e me mostrou na tarde de hoje. Embora eu tenha recebido essa mensagem há muito tempo, o Espírito Santo a deixou clara para mim o que Ele deseja para essa noite. A primeira coisa que eu quero pensar sobre a questão da entrega, quando somos provados ou quando Deus nos permite ser provados, é que quando a gente estuda esse texto, nós percebemos uma sentença muito interessante no versículo de número 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. A minha primeira sentença desta noite, meu primeiro ponto desta noite, está nessa simples palavra: eis-me aqui. Há algum segredo muito interessante por trás desta palavra, de quando Deus chama alguém, Ele diz: Senhor, eu estou aqui. Porque muitas pessoas Deus chama, elas nunca estão.
Mas Deus chama Abraão e Abraão diz: eis-me aqui. Eis-me aqui significa algo. Quando Deus chama alguém e essa pessoa diz: Senhor, eu estou aqui. Interessante que você vai ver, antes dele dizer eis-me aqui, que Deus está chamando para prová-lo. Talvez ele pudesse dizer: Deus, eu não quero estar aqui porque eu vou ser provado agora. Deus, eu não gostaria de responder o seu chamado, porque o seu chamado é para uma prova, e essa prova não é uma prova qualquer, é uma prova dura e difícil. Mas ele diz: eis-me aqui. Eu estava estudando e pensando sobre esse texto, quando o Espírito Santo soprou dentro do meu coração, e ele diz para mim: você sabe o que significa eis-me aqui? Eu disse: Deus, eu não faço a menor ideia. No relacionamento com Deus, Deus disse: há uma sentença aqui. Eis-me aqui só pode ser dito por alguém que nasceu de novo. Eis-me aqui só pode ser dito por alguém que foi transformado, por alguém que teve um encontro. Eis-me aqui só pode ser dito para um ser como Deus, porque quando Deus te chama, você não sabe o que vai acontecer logo em seguida. Nós esperamos sempre que Deus nos chame para dizer: a porta que você pediu está aberta. Nós esperamos que Deus nos chame para dizer: olha, aquele pedido que você fez, eu estou enviando já. Nós esperamos que Deus nos chame para dizer: olha, não é agora, mas é daqui a 30 dias, é daqui a 2 meses. Deus, tudo bem, está legal, eu consigo esperar. Só que nesse caso, Deus nos chama para prová-lo, e Ele diz: eis-me aqui. Nós não estamos muito dispostos a serem provados. E Deus também não está muito interessado em provar a gente. Por isso que eu quero me referir a esse texto como a prova de Abraão. Porque eu nem consigo imaginar Deus me provando do jeito que provou Abraão. Não consigo me imaginar. Mas eu consigo entender que quando Ele diz eis-me aqui, Ele estava dizendo: Deus, eu tenho dentro do meu coração uma obra que foi gerada por Ti, e foi construída por Ti, e eu não a controlo. Quando nós estudamos sobre o nascer de novo e o nascer de Deus, e o nascer de Deus nos coloca em contato com o reino de Deus, o nascer de novo nos coloca em contato com a provisão de Deus e com as leis de Deus. O nascer de novo é uma obra do Espírito que regenera o homem de dentro para fora, e que ele é transformado de dentro para fora. E quando João vai tratar do nascer de novo, ele diz que o nascer de novo é como o sopro de um vento, e que você recebe a brisa do vento, mas você não sabe se o vento veio do sul, se o vento veio do norte, se o vento veio do noroeste, se o vento veio do leste. Você não sabe de onde veio. Você apenas percebe no seu corpo os efeitos do vento, mas você não sabe de onde ele veio, e você não sabe para onde ele vai. Então, o nascer de novo, uma pessoa nascida de novo, uma pessoa que se relaciona com Deus porque nasceu de novo, ele recebe o chamado de Deus, ele recebe a voz de Deus, ele recebe o decreto de Deus, o comando de Deus, e aí ele responde ao comando de Deus dizendo: eis-me aqui, Senhor. Por quê? Porque há uma obra de Deus gerada nele, e ele não sabe para onde será o próximo passo e para onde Deus vai mandá-lo. Talvez Deus vai pedir o último recurso que ele tem na carteira. Talvez Deus disse para ele: olha, eu vou tirar você desse lugar, vou plantar você em outro lugar. Talvez Deus disse: olha, eu quero que você largue isso, largue aquilo, abandone isso, abandone aquilo. Uma pessoa que é nascida de novo é uma pessoa que permite que o Espírito o conduza. Nascer de novo, o nascer de novo te permite dizer: eis-me aqui. Sabe o que significa? Você não tem mais controle. Seu controle está agora na mão de Deus.
Deus é quem te controla. Mas interessante que quando Deus chama Abraão, ele pode dizer para Deus, ele pode responder para Deus: eis-me aqui. Quando nós percorremos o texto, Deus disse: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para uma região de Moriá, sacrifique como holocausto um dos montes que lhe indicarei. No versículo 3 diz que na manhã seguinte ele partiu. Em nenhum momento você vai ver ele dizendo: Deus, que loucura é essa que o Senhor está me pedindo? Deus, que coisa é essa que o Senhor está me pedindo? Deus, se fosse nós diríamos: Senhor, eu não acredito que o Senhor me prometeu um filho quando eu tinha 75 anos, que o Senhor levou 25 anos para me dar esse filho, e agora esse filho está um rapazinho, eu estou curtindo ele apaixonadamente, e agora você vai me pedir o que o Senhor me deu? Mas quem é nascido de Deus, ele não faz mais essas perguntas, ele não questiona mais essas coisas, porque é como um vento, o vento sopra e você sabe que é Deus que está falando, então você só segue o curso do vento. Você não sabe se ele veio do norte, você não sabe se ele veio do sul, mas você sabe que é Deus que está falando com você, então você segue o curso do fluxo do Espírito. Aí você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Aí Deus vai te dizer: eu quero o último dinheiro que você tem na carteira. Senhor, o último? Quem é nascido de novo nunca diz nada para Deus. Ele diz: Senhor, estou pronto. É para largar tudo e partir. Estou pronto, Senhor. Mas Deus não pede ele para largar tudo e partir. Deus pede a ele o único filho. O único filho. Eu gosto de chamar essa prova de a prova de Abraão, porque eu não sei se Deus me pedisse alguma coisa assim, como seria. Eu não consigo nem imaginar. Eu não consigo nem imaginar. Mas uma coisa eu sei: quem é nascido de Deus pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu não tenho mais controle sobre isso. O Senhor tem controle. Nesta noite, eu gostaria muito que você fosse alguém que tivesse nascido de novo. Quando Deus te chamasse, você pudesse dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu sou teu servo, teu filho. Tu és meu dono. Eu não sou o dono, o Senhor é o dono. Eu sou apenas o servo, apenas o filho. O Senhor é o Pai, o Senhor é o Criador, o Senhor é o Rei de toda a terra. E eu me encurvo, eu me dobro diante da tua grandeza e majestade, diante do teu domínio, do teu governo. Eu me encurvo, Senhor, diante da tua voz. A tua voz é um decreto para mim. Eu recebo a tua voz como um decreto na minha vida. O que acontece é que nós não conseguimos também ser provados e aceitar as provas de Deus. Então, quando Deus também envia a bênção, nós também não a recebemos do mesmo jeito, porque nós não recebemos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma, tanto para o decreto da prova, quanto para o decreto da bênção. Você vai ver no texto, e eu vou caminhar com você no texto, que daqui a pouco Deus vai multiplicar a semente dele, que é uma única semente. Deus vai transformar a semente em multidão, porque ele recebeu a primeira parte. Quem é transformado está preparado para receber a multiplicação. Mas quem não nasceu de novo não pode receber a multiplicação, porque não responde: eis-me aqui. Que você possa dizer nesta noite, no culto da ressurreição: eis-me aqui, Senhor. Interessante que Jesus, no Getsemane, ele poderia ter dito: eu não estou aqui, Senhor. Mas ele orou a Deus: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. É por isso é que nós estamos aqui hoje. É porque ele aceitou a vontade de Deus. Dê um aplauso a Jesus por isso. No versículo 3, na manhã seguinte, Abraão levantou, preparou o jumento, levou consigo seus 2 filhos,
seus 2 servos e Isaque, seu filho. E ele faz uma caminhada de 3 dias de viagem. E a palavra de Deus nos diz que ele fala para os seus moços, no capítulo de número 5: fique aqui com o jumento, que eu e o rapaz vamos até lá adorar, e havendo adorado a Deus, nós voltaremos. Ninguém pode seguir o curso do Espírito Santo se não andar por fé. Abraão está andando por fé, ele crê fielmente em Deus. Quando nós estudamos essa segunda sentença, que é a sentença da fé obediente, a fé obediente é um produto daquele que nasceu de novo. Todo que nasceu de novo vai ser encaminhado para uma fé obediente, e Abraão está caminhando nessa fé obediente. Quando nós estudamos esse texto no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, está escrito que Abraão creu em Deus, porque mesmo sem ter força física, ele creu que aquele que lhe fez a promessa era fiel para cumprir a promessa. Então, quando Deus pede Isaque, Abraão não pensa em Isaque, Abraão pensa na promessa. Ele diz: Deus me disse que me daria um filho e que ele faria desse filho uma multidão. Portanto, eu não estou olhando para as circunstâncias, mas eu estou olhando para a fidelidade daquele que fez a promessa. Toda pessoa que é nascida de Deus precisa andar na fidelidade daquele que fez a promessa. Deus é fiel, e porque Ele é fiel, Ele vai cumprir a promessa dele. Se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. Os olhos de Abraão estão na promessa. Ele não está preocupado com as circunstâncias. E nós não podemos, irmãos, permitir que as circunstâncias dirijam a nossa vida, porque você sabe que uma hora o mar está revolto, daqui a pouco vem uma calmaria, e depois o mar fica revolto de novo, e depois vem a calmaria, e você precisa estar com os olhos em Deus, que é o Deus que te promete. Você sabe disso. Você sabe que passa uma tempestade, e você pensa que está tudo bem, e daqui a pouco a tempestade volta de novo, luta volta de novo. Mas aquele que sabe que Deus é fiel, mantém os seus olhos no Deus fiel e vai caminhando, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às lutas. Você não para, você não desiste, você não retrocede, você avança, você confia, você crê, e você anda de milagre em milagre, de promessa em promessa, de vitória em vitória. E Deus vai sempre te abrindo porta. Quando não é possível funcionar, funciona ainda assim, porque Deus está na frente. Ele vai abrindo porta para você. E Abraão está fazendo isso. Ele diz para os seus moços: os moços são testemunhas da fé de Abraão no Deus fiel. Ele diz: olha, eu e Isaque iremos lá adorar o Senhor, e havendo adorado, voltaremos. Só que Deus havia dito: Isaque será morto lá no monte. Sabe o que ele estava dizendo? Eu creio que Deus pode ressuscitar Isaque depois de morto. O detalhe, irmãos, é que muitas vezes nós não acreditamos na fidelidade de Deus, mas nós precisamos acreditar na fidelidade de Deus. Você que está aqui na igreja já há bastante tempo, sabe como Deus tem sido fiel conosco. Há aproximadamente uns 6 a 7 anos atrás, o Senhor nos disse, quando nós estávamos numa igreja pequenininha que cabia 100 e poucas pessoas sentadas, Deus disse: olha, tem um lugar que eu vou levar vocês, é um galpão, está todo destruído, separe dinheiro, junte dinheiro, porque vocês irão para um galpão, e eu levarei vocês para um galpão. E eu procurava um galpão em todos os bairros aqui, todos ao redor de Colina, e não encontrava o galpão. Mas no dia certo, o galpão apareceu, e nós estamos aqui porque Deus fez uma promessa, e Deus é fiel na promessa. Estava tudo destruído, mas hoje está tudo reformado e bonito, para a glória de Deus, porque o Senhor fez uma promessa. Quando Deus faz uma promessa, você pode esperar. Já havia passado 2 anos e meio da promessa. Alguém disse: pastor, Deus falou aquela promessa e até hoje não cumpriu. Eu disse: não cumpriu ainda, mas vai cumprir. Poucos dias depois a promessa apareceu, porque quando Deus fala, Ele cumpre, Ele é fiel.
Abraão sabe disso, e Abraão diz: eu e o rapaz iremos lá adorar, e havendo adorado, voltaremos. Esse voltaremos dele está dizendo: aquele que me prometeu é fiel. É fiel, quem me prometeu é fiel. E Abraão vai, e a Bíblia diz que assim que ele prepara ali o altar, que ele amarra Isaque sobre a lenha, e que ele vai fazer o sacrifício. Então o anjo de Deus rasga os céus e desce e diz para ele: Abraão, não faça tal coisa. E Abraão então diz mais uma vez: eis-me aqui. Não é para fazer, então não vou fazer. E a Bíblia diz que Isaque havia feito uma pergunta interessante a Abraão. Isaque perguntou: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão havia dito: o Senhor proverá o cordeiro. E é interessante quando a gente pensa nisso, porque no versículo de número 13, Abraão ergueu os olhos e viu o cordeiro. Abraão viu o cordeiro de Deus. Deus preparou o cordeiro. Abraão pegou o cordeiro e sacrificou no lugar do seu filho. Esse cordeiro que Abraão viu era Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi enviado para morrer no meu e no seu lugar. Aleluia. Abraão dá o seu único filho, e Deus dá o seu primogênito. Abraão queria uma família, e ele dá o seu filho para receber uma família. Ele recebe uma multidão de filhos. Deus queria uma família, e Deus dá o seu filho, e ele recebe uma multidão de filhos. E por causa de Jesus Cristo hoje, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado no lugar de Isaque, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi sacrificado no meu lugar, então hoje nós podemos se achegar a Deus. Só que nós nos achegamos a Deus ainda com uma entrega cheia de reservas. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos entregar tudo que Deus entrega, e nós não conseguimos entregar tudo que Abraão entrega, porque nós estamos cheios de reserva. Mas eu quero te convidar nesta noite para abrir mão de um monte de coisas e entregar o seu coração a Deus sem reserva, porque Deus entregou tudo para você. Ele deu o seu filho. O mais importante dele é do seu filho. Ele deu o seu filho. Então, muitas vezes as pessoas ficam perguntando se tem que dar a Deus dízimo, se tem que dar a Deus oferta, se tem que dar a Deus carro, casa, apartamento. Irmãos, isso é bobeira. É bobeira. É bobeira. Não pergunte a Deus o que você tem que dar a Deus. Entrega tudo. Deixa Ele ser seu dono. Deixa Ele ser sua vida. E talvez você diga: pastor, mas quando a gente entrega tudo, o que acontece? E é interessante que o próprio texto vai narrar. O próprio texto vai dizer. Então o anjo do Senhor vem a Abraão pela segunda vez. Está no versículo de número 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como as areias das praias do mar. Deus disse: olha, porque você entregou, eu multiplicarei aquilo que você entregou. Mas nós temos muitas reservas e nós não entregamos, então Deus não pode multiplicar. O que acontece se você entregar? É que se você se entregar tudo, então Deus pode multiplicar. Mas o que acontece é que nós temos muitas reservas, mas nós não queremos entregar, então nós damos parte. Mas este é o culto da ressurreição. Deus não entregou parte, Ele entregou tudo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar o seu único filho para nos salvar. Deus prova o seu amor para conosco em que Ele deu o seu único filho para nos salvar. E o que acontece é que Abraão então agora pode voltar com o seu filho. E nós sabemos que depois Isaque casa, Isaque tem filhos,
E nós já conhecemos toda a história aqui. Daquela semente vem uma multidão de povos. E a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 3, que hoje todos que são da descendência de Jesus Cristo são da descendência de Abraão. Então nós somos da descendência de Abraão. Ele é o nosso pai na fé. E nós temos que percorrer o mesmo caminho que ele percorreu. Eu quero só refletir rapidamente com você, para que eu perceba que você já esqueceu. Lembre-se que eis-me aqui significa que a pessoa nasceu de novo. E quem nasce de novo é como o vento. Não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas é guiado pelo Espírito. Você precisa ser guiado pelo Espírito. Lembre-se que ser guiado pelo Espírito é aquele que crê num Deus fiel que lhe fez a promessa, e a fidelidade de Deus te protegerá, a fidelidade de Deus te guardará, a fidelidade de Deus estará com você. Lembre-se que ser fiel a Deus, de que andar na promessa de Deus, vai abrir a porta do Senhor para o Cordeiro de Deus, e que o Cordeiro de Deus é aquele que morreu por você e te trouxe uma grande e poderosa salvação. Mas não é apenas isso. Todas as vezes que você se entrega de fato, então Deus pode multiplicar a semente. E a multiplicação da semente só vem com uma entrega total e sem reservas. E você está aqui hoje para se entregar para Deus totalmente, sem reserva. Se coloque de pé, porque eu quero te convidar a se entregar ao Senhor hoje. Em que Deus pode te provar? Não sei. Muitas vezes eu percebo algumas pessoas sendo provadas. Eu encontrei com um homem e ele estava passando por algumas lutas. E ele diz assim para mim: pastor, eu estou sendo provado como Jó. Aí eu olhei para ele, a pele dele estava perfeitinha. Eu disse: está muito distante ainda do que Jó passou, porque a Bíblia diz que Jó ficou sem pele. Na verdade, nós não temos sido provados. Não temos sido. Nesse nível não. Nesse nível não. Eu acredito que Deus nem tem interesse em nos provar nesse nível, porque a gente não daria conta. Pastor, então o que é que Deus pede de nós? Deus pede que você confie no Deus que é fiel. Deus pede que você seja guiado pelo fluxo do Espírito Santo. Não é por força, não é por violência. Ninguém vai tentar convencer a você de que esse é o caminho certo, de que essa é a igreja certa. Ninguém vai pressionar você para tomar nenhuma decisão, porque nós reconhecemos que se não for o Espírito Santo de Deus, ninguém quebranta esse coração aí que está aí dentro do peito. Ninguém. Eu estou certo de que só o Espírito Santo pode te convencer a tomar uma decisão hoje. Ninguém pode fazer isso sem o seu Espírito Santo. Pastor, e o que Deus está pedindo de mim nesta noite? Deus está te pedindo que você entregue completamente, não parcialmente. Abraão deu seu filho. Deus deu seu filho. Não é justo que nós nos entregamos parcialmente. E muitas pessoas entregam a Deus. Diz: Deus, o Senhor é dono da minha vida. Aí Deus disse: tá, tudo bem, se eu sou o dono da sua vida, então abra mão disso. Ele não consegue abrir mão. Então pare de fazer isso. Ele não consegue parar de fazer. Mas é interessante que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão maravilhoso, que Deus não desiste dessa pessoa, e Deus continua chamando ela. Deus diz: vem e se entregue completamente. 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 E hoje é um daqueles cultos que Deus está te chamando para se entregar completamente. Completamente.